Você já sentiu aquela tontura acompanhada de fraqueza no corpo? Como se o mundo girasse e suas pernas perdessem a força ao mesmo tempo? Antes de você achar que é só labirintite, eu preciso te dizer uma coisa importante. Tontura e fraqueza são sintomas diferentes. E o que muita gente não sabe é que eles nem sempre têm a mesma causa. Eu sou a doutora Natália Prudêncio, médica otorrino e especialista em tontura e zumbido, e hoje vou te explicar como identificar o que está por trás desses sintomas. Você vai entender quais são as principais doenças que causam tontura, o que pode provocar fraqueza no corpo e quando os dois aparecem juntos, o que isso realmente pode significar. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Antes de qualquer coisa, você precisa entender que tontura e fraqueza podem estar sendo causados pelo mesmo problema ou não. Muitas vezes a pessoa sente os dois sintomas juntos e acredita que estão diretamente relacionados, mas na prática nem sempre é assim. Por exemplo, um problema no ouvido pode causar tontura, mas a fraqueza pode vir de uma alimentação errada ou de um sono não reparador. Ou o contrário, uma queda de pressão pode causar tontura e uma sensação de corpo mole e fraco ao mesmo tempo. Por isso, o primeiro passo é observar os detalhes. Quando que esses sintomas começaram? Eles aparecem juntos ou separados? Algum deles acontece com maior frequência? Por exemplo, doutora, a minha fraqueza fica o tempo inteiro, a tontura aparece de vez em quando, ou a minha fraqueza sempre vem associada ao momento da tontura. Além disso, é importante definirmos algumas coisas. Tontura é uma distorção que o paciente sente em relação ao espaço que ele está, como ver as coisas balançarem, ou ver as coisas de forma desfocada, ou em relação ao seu corpo, como, por exemplo, parece que eu estou girando, parece que estou flutuando ou parece que a minha cabeça está leve. Já a fraqueza não tem distorção espacial, porém pode ter diferentes significados. O paciente pode estar falando de perda de força, ou uma indisposição, ou um cansaço, ou até uma sensação de que vai desmaiar. São sintomas diferentes que podem ter diversas causas e que ambos precisam ser investigados. Agora, vamos falar de alguns exemplos em que tontura e fraqueza aparecem juntos e pela mesma razão. Primeiro, a tontura ortostática, que é aquele quadro típico de se levantar rapidamente da cama ou da cadeira e sentir tudo escurecer, ou um certo desequilíbrio, como se fosse desmaiar. Isso geralmente ocorre por uma queda momentânea da pressão arterial. Essa queda impede que o cérebro receba sangue suficiente por alguns segundos, causando tontura e fraqueza ao mesmo tempo, e que geralmente duram por segundos. Outro exemplo em que a tontura pode vir associada à fraqueza são episódios de hipoglicemia, pacientes que ficam com um nível muito baixo de açúcar no sangue, geralmente após um período prolongado de jejum, ou pacientes que têm carência importante de vitamina B12, que evoluem para um quadro de anemia, podem relatar tontura e fraqueza. Pacientes idosos que por algum motivo passaram a ter tontura ou desequilíbrio e por insegurança passam a ficar muito tempo sentados ou deitados, podem desenvolver uma fraqueza, uma perda de força, justamente pela perda de massa muscular. Você conseguiu perceber que os exemplos que falei aqui não são de doenças que acometem o ouvido do paciente? Pois é, porque geralmente doenças que afetam o ouvido causando tontura não costumam levar à fraqueza. Por exemplo, a vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB, que o paciente relata a sensação de ver tudo girar quando abaixa ou levanta a cabeça, ou ao deitar e levantar da cama. Fraqueza, de fato, não é uma queixa que ele vai apresentar. Ou paciente com neurite vestibular, quadro repentino que acomete o equilíbrio, também não gera fraqueza no paciente. Lógico que alguns pacientes, diante de uma crise intensa de tontura, ficam muito nervosos ou ansiosos e pela ansiedade começam a sentir uma sensação de que irão desmaiar ou que estão perdendo as forças, mas isso costuma ser comum em pacientes mais ansiosos e não pelo quadro em si. Além disso, o paciente com quadro de TPPP ou vertigem fóbica pode relatar ao fim do dia um certo cansaço maior ou uma certa indisposição devido à demanda que a tontura gera ao longo de todo o dia, por ocorrer uma hipervigilância em relação à postura dele. Bom,
Se você sente tontura e fraqueza com frequência, você precisa investigar isso com profundidade. E uma conversa detalhada no consultório médico podem revelar muito mais do que você imagina. Tontura e fraqueza não devem ser ignorados. Esses sintomas podem sinalizar problemas simples, mas também condições que merecem atenção. Até o próximo vídeo!